Acho que assim, o Tiff ele foi muito feliz quando falou do Phil por conta da questão do que o Phil fez para poder salvar a penúltima geração, a geração Xbox One. Se a gente colocar na linha do tempo, você tem o lançamento conturbado do Xbox One, aquela coisa do Merrick, TV, vamos botar esportes, vamos botar aquilo tudo que não era que todo mundo queria. E aí o Phil, lá em 2014, era vice-presidente, né, corporativo da Xbox, tinha passado ali como gerente de conteúdo. Ele fala, cara, me dá o Xbox aqui na minha mão que eu vou resolver. E se você colocar na linha do tempo, ele tem uma sucessão de acertos que são absurdos. Lá em 2014, ele vai lá, assume. 2015, 2016 chega o Play Anywhere. Por que isso é importante para o Xbox? Porque você reforça uma estratégia de colocar a plataforma dentro do maior produto da Microsoft, que é o Windows e o PC. Então você começa a consolidar o Xbox, né, com uma maior capilaridade para a distribuição de jogos. 2017 é criado o Game Pass. E o Game Pass é tão revolucionário que hoje a gente pode falar de muitos erros aí de estratégia, principalmente nos últimos anos, mas o Game Pass ele mudou completamente o que a gente conhece sobre consumir jogos. Se existe hoje uma PlayStation Plus que tem jogos lá no catálogo, tem que ser devido ao Game Pass, porque antes todo mundo dava aqueles joguinhos gratuitos ali, mas mudou muito. Então o Phil faz todos esses movimentos consolidando o Game Pass. E aí, entre Bethesda, fora as aquisições menores e Activision Blizzard, a gente está falando de mais de 100 bilhões em aquisição. Onde eu acho que é a derrocada do Phil Spencer? Tudo isso foi super positivo para a consolidação. Só que a gente vem de decisões super atrapalhadas e principalmente quando o Satya Nadella ele começa a entrar muito dentro do negócio, a falar muito sobre o que ele pensa sobre a Xbox e entrar muito nas decisões. Se você olhar, quando o Phil assumiu até ali meados de 2021, 2022, no começo da geração da Xbox Series, você não viu o Nadella falando tanto sobre a Xbox quanto ele fala hoje. E você percebe que a Microsoft ela começa a se envolver muito, principalmente pós a aquisição da ABK. E aí você tem várias decisões conturbadas, você tem, fechamento de estúdios. Todo mundo sabia para onde o Xbox estava caminhando nos últimos meses. A gente sabe da questão de multiplataforma, por mais que a gente tivesse aquele discurso ali do Phil, que é muito mais um media training que o executivo corporativo faz, do que a real intenção por trás, sobre, são poucos jogos que estão entrando no PlayStation, a gente teve lá naquela época Grounded, o Sea of Thieves e tal, e aí agora um conteúdo vasto, a gente sabia para o caminho que estávamos seguindo. O que eu acho que foi o grande erro do Phil, da estratégia e da atuação dele junto à Sarah Bond, principalmente nos 2 últimos anos? Você tem aumento de consoles. Rafa, mas todo mundo teve aumento. Todo mundo teve aumento, mas não deixaram de distribuir e de ter o console disponível. Né? Então, o Microsoft ele aumentou, tirou praticamente, você não vê mais Series S para vender em praticamente lugar nenhum, e você mantém o Series X como uma plataforma com valor altíssimo. E você deixa de consolidar o console como a plataforma mais estruturada, a melhor plataforma para consumir o serviço. E você começa a desconectar o seu público do serviço que você quer oferecer. Olhando para frente, quando você olha para a Xbox, todo mundo sabe que o Satya Nadella, e olhando para a Microsoft, eu não acho que ele esteja errado, apesar de ser um entusiasta do console Xbox, da marca Xbox, eu não acho que ele esteja errado de considerar como estratégia da companhia que o software esteja acima do hardware, mas o hardware tem que ser a melhor experiência para o software. E aí você vê, hoje o pessoal estava circulando aí uma notícia de que muitas das decisões erradas que aconteceram, que motivaram isso a acontecer foram, da Sarah Bond e tal, e aí falando, mas quando o Phil falou em Play Anywhere, sobre Xbox em todas as telas, foi antes da Sarah Bond assumir, foi, mas se você olhar o que o Xbox faz de marketing hoje, é muito ruim. Quem gosta de Xbox vai lembrar daquele comercial de uma luta de boxe falando sobre Xbox, xCloud e Game Pass. Cara, é um negócio que é totalmente desconexo. Então eu acho que a estratégia ela não é ruim, ela só é muito mal executada, entendeu? Então eu acho que isso acaba sendo uma derrocada.
Para quem acompanha mercado, você sabe que a expectativa era que o Phil já saísse esse ano, pelo menos a minha expectativa, quando você fala com várias pessoas de mercado que analisam, a expectativa seria essa. Talvez o que tenha assustado as pessoas no geral é que a expectativa é que a Sarah assumisse, mas se você olhar para a divisão Xbox ali, de marca que ela controlava, as coisas não iam bem, a comunicação é bem ruim, então isso poderia acontecer. E eu acho que, na minha visão, eu achei que o Phil fosse sair depois do showcase ali de aniversário do Xbox, mais pro meio do ano. Mas eu acho que talvez seja uma decisão acertada para que o Xbox possa trazer uma nova cara. E aí, falando de futuro, o que eu acho que vai acontecer daqui para frente? As pessoas estão questionando, mas a Asha Sharma, ela vem aí, ela era diretora, ela não conhece muito de jogos, ela era vice-presidente lá da divisão de AI. Se você olhar para todos os produtos que ela botou a mão, primeiro ela botou a mão numa das maiores redes de varejo, né, de utilidades lá e fez o negócio ser altamente rentável. Ela passou, antes de vir para o Xbox, alguns anos atrás, na divisão do Meta, e ela fez o MetaQuest ser o que é, ela reestruturou muita coisa no Instagram e fez o Instagram, principalmente na parte de comunicação e o começo de AI. E ela ajudou o Copilot a ser o que é hoje, porque quando você olha de forma corporativa, é a ferramenta mais usada em inteligência artificial dentro das empresas. Então, o que ela bota a mão faz sucesso. E para um executivo que está no board dela, na posição dela, você não precisa conhecer tanto do produto em si, tem que fazer uma análise mais fria nessas horas. Se ela for boa de negócios, ela vai ter sucesso aqui. A minha única preocupação é todo esse discurso que a gente está vendo na internet e aí que ela falou, vamos retomar a Xbox como plataforma, essa de coisas, isso é só discurso corporativo. Mas eu acho que não, tá? Na minha visão, se você olhar para o Xbox, o maior produto B2C para consumidor direto hoje, você tem ali Office, tem tudo, mas o maior produto para consumidor, pessoa física, hoje é o Xbox. Porque todos os outros produtos, Copilot é vendido muito para a empresa, apesar de pessoas usarem, quem paga mesmo para usar é a empresa. Quando você olha Office 365, é muito para a empresa, e toda a parte de cloud, como Azure e as outras soluções, são vendidas para a empresa. Então não faz sentido você pegar um produto hoje, a tua maior solução para pessoas físicas, para o mercado consumidor, que tem uma representatividade de receita e descontinuar. Eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que sim. Se o Xbox voltar a criar identidade com o seu consumidor, trouxer um produto competitivo e focar no hardware, que ele seja a melhor experiência e tem tudo para voltar a ser o que era. E aí eu não estou falando sobre guerra de console, nada disso, mas sim de manter o Xbox como plataforma. E por que isso é importante? Cara, se fosse falar por mim, hoje eu uso o Steam, eu sou usuário do PC, eu consumo tantos jogos do PlayStation quanto do Xbox no PC e para mim tá tudo bem. Mas você olhando para quem é entusiasta, o entusiasta ele precisa disso. E mais do que isso, enquanto consumidores de jogos, nós precisamos de concorrência. Porque eu vi muita gente falar, mas vai ficar Nintendo e PlayStation. Nintendo não concorre com PlayStation. São públicos totalmente diferentes, eles muitas vezes se sobrepõem. Não dá para deixar a Sony sozinha no mercado de consoles. Então acho que o Xbox tem que reforçar nesse sentido. E eu acho que a minha previsão é isso que vai acontecer daqui para frente, tá? Eu acho que ela tem tudo para poder fazer isso e ela tem, assim, apesar de não ter uma experiência no segmento, ela tem uma experiência enquanto executiva muito boa. Resta saber o que o Satya Nadella vai deixar na mão dela, o quanto ela vai poder colocar a mão e fazer. Mas, ao que tudo está se desenhando, eu acho que tem tudo para dar certo, sim. Pelo menos recuperar, aí a gente estava até falando, né, trocando no grupo mais cedo, recuperar o brilho do produto Xbox. Exatamente, acho que foi uma bela